esposa Ana, minha irmã Sandra, talvez vocês conheçam, o pequenininho é o meu filho, Lucas, a minha mãe, meu outro filho não está aqui conosco, porque agora à tarde não está muito bem, então nós resolvemos deixar ele ao almoço que logo está aqui, para não trazer para cá e ter almoço que está aqui, né? Tem alguns problemas às vezes do estômago. Pode viajar muito, eu sou de São Paulo, esses dias eu tenho viajado bastante, e isso tem causado um pouquinho de transtorno no organismo dele. Mas eu fico feliz em estar aqui e receber um convite de poder vir aqui essa noite e estar com vocês. Normalmente, quando eu saio de férias, eu sempre evito ficar aceitando convites para pregar. Mas como é um convite que veio da pastora Seixas, da Sandra, minha irmã, pedindo que eu estivesse, se pudesse estar com vocês essa noite ministrando a palavra, eu aceitei a essa hora também lá em São Paulo, na igreja que eu sou pastor, às 19 horas nós também começamos o culto. Com certeza os irmãos estão agora partindo para essa hora da palavra. Então quero dizer que é uma bênção estar aqui com vocês. Eu fiquei entre ministrar para vocês um testemunho da minha vida, que é o motivo pelo qual Deus fez um grande milagre na minha vida, e ministrar algo a respeito daquilo que eu vejo que é uma grande necessidade hoje na igreja, na sociedade, na empresa e em todos os lugares. Meu tio, a volta, estivemos ontem com eles, participando do casamento, o filho dele, a tia, minha prima, prazer ter vocês aqui. Fico honrado de recebê-los para me ouvir. Eu sei que o Walter e a Alice poderiam estar na igreja deles, que eles consideram assim como a gente também, mas vieram para cá. Então, eu quero agradecer. Eu espero que vocês estejam assim, acostumados com pessoas que se sentem na liberdade de vir para a casa do Senhor e se achar em casa. Amém. Eu me sinto assim. Qualquer igreja que eu vou, eu me sinto em casa. Eu não sei se o pastor Seixas, por ser até oriental, ele é muito sério, se ele é muito bravo, como ele é. Eu ainda não o conheci pessoalmente, mas eu peço que vocês me suportem como eu sou. Cada um de nós somos de uma maneira, Deus nos fez assim. Eu quero pedir para você então abrir a sua Bíblia comigo, para nós falarmos da palavra do Senhor. Lá no Salmo, todo mundo fala que é o Salmo da família, Salmo 128. Eu quero falar hoje a respeito dessa instituição que para algumas pessoas está saindo de moda, e para outras pessoas já saiu de moda, e para outras pessoas já foi inventada uma nova moda. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, Salmo 128, lá no meio da Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Só quem achou o Salmo 128 diz amém. Amém. Vocês estão bem de Bíblia, hein? Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor. Eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém. Vamos orar? Deus amado e bendito, eu quero começar essa ministração orando com o teu povo, sendo grato pela vida de cada um deles, porque o Espírito Santo constrangeu a vir e estar aqui hoje. Isto não pode ser visto de uma outra maneira a não ser misericórdia, graça e dádiva do Senhor.
não depende de nós, porque como homens nós não podemos convencer ninguém do juízo, do pecado, da juíza e da justiça. Isso são coisas que o seu Espírito Santo faz. Nosso papel é entender que precisamos falar da palavra, pregar a palavra conforme o Senhor disse. Pregue a palavra tempo e fora de tempo. A nossa semente vai nessa direção. Que a ministração desta palavra esta noite possa abençoar os irmãos, fortalecer os irmãos, capacitar os irmãos, despertar os irmãos, fazer com que eles possam entender a seriedade da igreja na face da terra. Nós não estamos aqui para plantarmos raízes, não fomos chamados para sermos deste mundo. Porque o Senhor disse: Pai, eu oro para o Senhor, não tire do mundo, mas os livre do mal, lá em João capítulo 17. E é isso, Pai, que nós queremos. Que o Senhor nos livre do mal, mas que também não nos deixe desse mundo, assim como Cristo também não ficou desse mundo. E a tua palavra vai conosco, muito grandemente, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Os irmãos que cooperam também, se quiserem sentar, fiquem à vontade, tá bom? Eu quero falar com vocês hoje, queridos, a respeito da instituição chamada família. Mas, precisamente, não simplesmente de uma instituição família, mas daquela família que agrada ao coração de Deus. Isso é tão fato e tão verdade na Bíblia que na própria palavra do Senhor, quando nós começamos a ler, nós encontramos algumas famílias que não agradam a Deus. Nós encontramos algumas famílias que elas desagradam a Deus. Quando nós começamos a olhar a história desde o início da constituição da família, nós vamos encontrar diversas vezes Deus tratando com o homem através da família. Nós vamos encontrar uma família no Éden, que em um determinado momento desagradou a Deus, e Deus colocou essa família para fora do Éden. A primeira família, quando comete o pecado, Adão e Eva são colocados para fora do paraíso. Na consequência de uma família que não agrada a Deus, nós vamos encontrar Adão e Eva fora do paraíso, constituindo uma família mais ampla, com os filhos, Abel e Caim. E na consequência de uma família que não agradou a Deus, nós vamos encontrar o primeiro homicídio da história da humanidade: Caim matando o seu irmão Abel. O tempo passa e nós vamos ver que na história Deus se importa muito com você, comigo, com a humanidade, com a família que Ele criou. E na constituição da família, nós vamos encontrar Deus olhando para a terra e encontrando uma família que agrada a Ele e todo o resto da humanidade que não lhe agrada. Por isso veio o dilúvio e sobreviveu Noé, a sua família, com as suas noras e mais ninguém. Às vezes nós pensamos que a família, quando ela está dentro da igreja, já é o suficiente. E esse é um grande erro e é um grande engano na mente de muitas pessoas. Não adianta ser uma família apenas que está dentro da igreja, porque só estar dentro da igreja não significa que essa família está agradando a Deus. Quando nós nos colocamos a olhar a palavra na época do profeta Samuel, nós vamos encontrar, um pouco antes de Samuel ser um grande profeta, uma família sacerdotal, a família do sacerdote Eli, que não agradava a Deus. O sacerdote que estava naquele lugar não agradava a Deus e nem a sua família agradava a Deus, a ponto de Eli e os seus 2 filhos morrerem. Então não pense que simplesmente estar dentro de uma igreja é o suficiente. Para agradar a Deus precisa um pouco mais. Para agradar a Deus, nós precisamos entender como é que Deus, o Criador de todas as coisas, consequentemente o Criador da família, como é que Ele olha para a questão da família. Como é que nós podemos edificar verdadeiramente uma família que agrade a Deus? É um pouco destas coisas que eu quero falar hoje. Uma casa, ela não está completa porque simplesmente as pessoas colocaram os móveis e os utensílios domésticos dentro de cada lugar. No quarto estão os guarda-roupas, estão as camas, na sala está a televisão, na sala está o sofá, na cozinha está a geladeira, do lado
lugar, aquela família é uma família perfeita. É assim ou não é assim? Quantas casas vocês conhecem que tudo é lindo e maravilhoso? As coisas estão nos seus devidos lugares, a faxina é linda e maravilhosa, mas aquela família não vive bem. O que está acontecendo? Quando as pessoas desta casa não estão vivendo de acordo com a vontade e na obediência de Deus, simplesmente os móveis estarem no lugar não significa que essa família está agradando a Deus. E hoje nós estamos vivendo esta crise instalada na sociedade em respeito à questão da família, em todos os níveis. A sociedade sofre porque não tem famílias estruturadas. A sociedade sofre porque as famílias estão desorganizadas. A igreja de Jesus sofre porque as famílias da igreja também estão desorganizadas. No seu local de trabalho, quando você olha e vê que as coisas não estão boas, pode ter certeza que as famílias que estão ali também, através daquelas respectivas pessoas, também não estão bem. Porque a base para qualquer coisa funcionar, seja na igreja, seja na sociedade, seja no governo, depende da família. Se não fosse assim, o Criador não teria feito a família. E é importante nos lembrar que quando Ele cria o homem, Ele dá a primeira palavra negativa da história da humanidade. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie, que lhe complemente. E quando Ele cria Eva, Ele diz: os dois serão uma só carne. Ali começa a instituição da família. Infelizmente, essa crise instaurada na sociedade pós-moderna é uma crise instalada em todos os âmbitos. Infelizmente, as famílias que antigamente tinham um conceito de família, hoje estão tendo outro, porque a sociedade está se deteriorando, se decompondo. As famílias hoje não são mais como eram antes. Antigamente, nas famílias havia um respeito mútuo, havia uma educação, havia um amor, um comprometimento entre todos aqueles que estavam na família. A família era feita na base da fidelidade. Havia este amor colocado diante dessas coisas da família e tantas outras situações que vão desagregando nas famílias. Isso torna ainda mais difícil as pessoas compreenderem o relacionamento familiar. É por isso que hoje duas mulheres se unem e dizem: nós estamos casadas. É por isso que hoje dois homens se unem e eles dizem: nós estamos casados. O que é isso? Deterioração da família. São muitos os problemas que cercam a família e são poucos aqueles que querem pagar o preço para colocar as coisas no seu devido lugar. São muitos os problemas que vão cercando as famílias, como se já costuma dizer hoje, as famílias tradicionais ou as antigas famílias. São muitos os problemas, mas na maioria das vezes as pessoas acham mais fácil fugirem dos problemas do que permanecerem e colocarem as coisas nos seus devidos lugares. A igreja do século XXI, ela tem um grande desafio. A igreja do século XXI tem um desafio não só de pregar a palavra, mas de ser genuíno na pregação da palavra. Porque pregar a palavra hoje já não é mais suficiente. Eu moro em São Paulo, na capital de São Paulo, na zona norte de São Paulo, no bairro Alto Comandaqui, e a poucos quilômetros da minha casa, lá no centro de São Paulo, existe uma igreja aberta pregando a palavra. Mas a palavra que está sendo pregada lá é de uma igreja de homossexuais. É uma igreja, tem palavra, mas não é a palavra na sua forma original.
Infelizmente, meus queridos irmãos, são diversos pensamentos que vão se propagando para tentar deturpar o que é a família que agrada a Deus. E muito pequenos são os esforços daqueles que verdadeiramente querem manter a família num status elevado, assim como a palavra do Senhor nos mostra isso. Então, nós vamos encontrar vários tipos de relacionamentos e nós vamos encontrar diversas opções que envolvem hoje aquilo que se chama família. Então, o que é que nós precisamos para sermos uma família que agrada a Deus? Esse salmo que nós lemos, o Salmo 128, ele descreve a família que agrada a Deus e a família que por ele é abençoada. Esse Salmo 128 vai nos levar, vai nos inspirar a olharmos melhor como anda a nossa família e buscarmos neste salmo o que é que nós precisamos fazer para que as famílias sejam referenciais hoje. Veja se isso não tem tudo a ver com a igreja. Nós estamos aqui sentados, todos vocês estão olhando para cá, com uma grande atenção, e se alguém entrar ali vai dizer: nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa, aqueles homens sentados do lado das suas esposas, que casal perfeito. Mas será que no dia a dia os seus vizinhos estão falando a mesma coisa? Porque quem passa por aqui não nos conhece, mas os nossos vizinhos nos conhecem. O objetivo que eu tenho hoje nessa pregação, nessa introdução que eu estou dando para vocês, é nós identificarmos aonde começa o relacionamento familiar e de que forma ele deve acontecer. Aonde é que começa o relacionamento da família verdadeira, da família que agrada a Deus, e de que forma esse relacionamento sincero da família nos leva a sermos diferenciados nesse mundo. Muito bem, eu espero que eu tenha tempo de falar tudo que eu anotei para vocês. Eu quero começar pensando no salmo que nós lemos, e olhando para o salmo, o salmista, ele compõe na verdade uma música. Os 150 salmos que nós temos são 150 cânticos, são 150 hinos, que foram compostos por algumas pessoas, como Davi, como Moisés, como Asaf, pessoas que compuseram hinos, os filhos de Coré, e ali foram sendo compostos esses hinos. Mas o Salmo 128 começa dizendo assim: olha, como é feliz quem tem o Senhor. A primeira coisa que eu encontro no relacionamento daquela família que quer agradar a Deus é esta palavra: quem teme o Senhor. E na sequência diz: quem anda em seus caminhos. Duas coisas: temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. O primeiro e o maior relacionamento que a família precisa ter é um relacionamento familiar voltado para Deus. Para que as coisas aconteçam, a família precisa estar diretamente ligada em Deus. Não tem outra forma. Uma igreja não vai ser uma igreja saudável se as famílias não estiverem voltadas para Deus. Eu me converti há 22 anos atrás. Nesses 22 anos eu já vi muita coisa acontecer. Mas uma coisa que eu posso garantir para vocês que funciona é uma igreja que está voltada para Deus através das famílias que nela congregam. Isso é certo. Isso é fato. Na verdade, irmãos, as famílias elas são cercadas por muitas coisas. A minha família, a sua família, a nossa família, ela é cercada por diversas situações. As nossas famílias são cercadas por pessoas
por atividades, por entretenimento, por conforto. As nossas famílias são cercadas às vezes por dinheiro, pela falta do dinheiro, e por causa dessas coisas as pessoas deixam de achar tempo para a família estar com Deus. O salmista diz que é feliz aquele que teme ao Senhor, aquele que anda em seus caminhos. Mas as pessoas pensam que a família vai ser feliz quando? Quando a família tiver muito dinheiro. As pessoas pensam que a família vai ser feliz quando todos em casa não tiverem mais dificuldades. As pessoas pensam que para ter uma família feliz, elas precisam ter tudo aquilo que o mundo diz que elas precisam ter. Fala para a pessoa do teu lado, você não precisa ter nenhuma destas coisas. Fala para ela, você só precisa de uma coisa. Você precisa de Deus. São, irmãos, muitas festas, muitos passeios, muitas diversões que os homens estão hoje procurando e achando esse é o caminho. Ou vocês acham que é à toa que a indústria que mais cresce no mundo, não é no Brasil, é no mundo, chama-se indústria do entretenimento. As pessoas querem fazer por onde para se alegrar. As pessoas querem fazer por onde para poder se distrair. E nessa distração parece que Deus vai ficando meio que fora. É um convidado não muito bem quisto no meio das famílias. E então as pessoas vão perdendo a noção de que elas estão colocando para fora aquele que é o autor da família. Lá no Apocalipse Jesus está dizendo: eis que estou à porta aí. Faço o quê? Quem bate está do lado de dentro ou do lado de fora? Se alguém abrir a porta, eu entrarei e vamos fazer uma grande festa. O que está faltando para as famílias não é mais dinheiro. O que está faltando para as famílias não é mais entretenimento, diversão, passeio. O que está faltando para as famílias serem famílias felizes, como é feliz a família que teme ao Senhor. Diga isso para a pessoa do teu lado: a tua família só vai ser feliz quando você e a sua casa temerem ao Senhor. A bênção de Deus para a família, irmãos, já foi liberada. Quando lá em Gênesis capítulo 12, Deus está falando com Abraão, Deus está dizendo para ele assim: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que Deus está delegando para Abraão em Gênesis 12, 3, não é uma bênção para a família de Abraão, mas é a partir de Abraão. É para Abraão, mas é também para mim e para vocês. Será que todas as famílias estão abençoadas? Pergunto eu. Será que a tua família está abençoada? Eu pergunto. Somente a família que serve a Deus é uma família que pode dizer que está abençoada. Você precisa reunir a sua família para buscar ao Senhor. É só isso que você precisa. Aquilo que muitas vezes você está pensando e dizendo: eu preciso ter a minha família abençoada. Eu estou te respondendo esta noite, biblicamente, que a sua família só vai ser abençoada quando ela estiver temendo e buscando ao Senhor. Todas as outras coisas são enganos e engodos do diabo para a questão familiar. Todas. Pastor, mas sem saúde a coisa não fica bem em casa. É porque você está ligado nesse plano físico. Mas você não foi chamado para viver aqui. Nós fomos chamados para viver aquilo que cantamos agora há pouco. Se eu tivesse asas, eu voaria para ir
ir ao céu, porque lá é o lugar que Deus estabeleceu para a nossa morada. Glória a Deus. As pessoas sofrem porque elas querem as coisas nessa vida. O salmista também diz aqui nesse salmo uma segunda verdade, que nós precisamos lidar bem com a questão do nosso relacionamento profissional. Nós precisamos, depois de termos a nossa família envolvida e voltada para Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, nós precisamos saber como lidar profissionalmente com aquilo que fazemos em relação também à nossa família. Olha o versículo 2 do Salmo, o que diz ali? Salmo capítulo 128, Salmo 128, versículo 2: Você comerá do fruto do seu trabalho, e você será feliz e próspero. Do trabalho das tuas mãos é que você vai fazer as coisas acontecer, e virá então a felicidade. E esse próspero que está bem aqui colocado tem uma conotação errada na mente das pessoas, porque a prosperidade para as pessoas hoje significa ter muito dinheiro. Isto não é ser próspero, isto é ser rico. Rico é diferente de próspero. Prosperidade é um conjunto de situações e valores que nós precisamos viver para dizermos: eu sou próspero em todas as coisas. E nós conhecemos muitas pessoas por aí que são ricas, mas não são prósperas, porque elas só têm dinheiro, mas elas não têm felicidade. E o dinheiro nem sempre traz felicidade. Ele pode comprar alguma coisa que pode se assemelhar à felicidade, mas o dinheiro não traz felicidade. Afinal, a Bíblia diz o seguinte: que o dinheiro é a raiz de todos os males. Como é que pode a raiz de todos os males ser o caminho da bênção, da felicidade, da prosperidade? Tem alguma divergência nisso? Essa segunda área de relacionamento familiar citada pelo salmista está voltada a algo que todo ser humano precisa fazer na vida. Cada família ela é marcada pela determinada área profissional que os seus membros da família exercem. Veja assim, a rotina de uma pessoa que é médica, a Mariana trabalha nessa área, é diferente da rotina, por exemplo, de uma pessoa que trabalha como pedreiro. A ocupação de um é diferente da ocupação do outro. Aquele que é um bancário tem uma forma de viver numa rotina diferente daquele que trabalha, por exemplo, dentro de um supermercado. Então nós precisamos entender isso. Tem muito a ver com essa questão de você comerá do fruto do seu trabalho. Veja, nós não podemos comer aquilo que o vizinho está comendo. E esse é um fator muito importante para uma família ser uma família que agrada a Deus. Para agradar a Deus, a minha casa precisa saber viver com aquilo que Deus programou para ela. Eu nunca vou poder comer, e o comer aqui significa viver. Eu não posso viver, meus queridos, com aquilo que o vizinho da direita está vivendo. Eu não posso simplesmente porque aquela pessoa da direita comprou um Camaro amarelo, que agora é o carro da moda, simplesmente eu olhar para dentro da minha casa e dizer: eu também quero um Camaro amarelo, e eu vou lá e compro um Camaro amarelo. O que eu estou fazendo? Se eu fizer isso, eu estou colocando a minha família em grande risco. A paz da minha família está em risco. As estruturas financeiras da minha família estão em risco. Simplesmente por quê? Porque o meu relacionamento com a minha área de trabalho precisa ser muito bem observado. O que eu estou querendo dizer é que em determinado momento algumas pessoas ou algumas famílias acabam se complicando e não vivendo conforto. Por isso que eu disse que prosperidade não está atrelada à questão de dinheiro, e sim a um conjunto de valores que estão envolvendo a minha família ou a sua família.
Existem famílias que não têm dinheiro algum, não têm recurso algum, mas elas são prósperas, elas são felizes, elas são contentes. Assim como existem famílias que têm muito dinheiro e elas são felizes, e elas são prósperas. Mas o contrário disso também é verdade. Famílias que têm muito dinheiro e não são prósperas, não são felizes. E famílias que têm pouco dinheiro não são prósperas, não são felizes. Porque a felicidade e essa prosperidade que o salmista está dizendo não está voltada para valores, não está voltada para ter recursos financeiros. Veja, não adianta trabalhar muito e ganhar muito dinheiro e perder a maior de todas as alegrias que é ter a sua casa em paz. A palavra do Senhor diz assim: o que adianta o homem dormir tarde, acordar cedo e comer um pão de dores? Não adianta. Outro salmo diz assim: olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia aquele que está como sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Muitas famílias acabam se destruindo aqui, porque as pessoas hoje estão virando pessoas consumistas. Então elas precisam trabalhar muito para ganhar muito, para gastarem muito. Eu espero que a sua família não esteja caminhando conforme o mundo quer, mas que a sua família esteja andando conforme está aqui nesse salmo. Tem pessoas que trabalham tanto, que elas mal conseguem ver os filhos crescerem. Elas contratam as babás 24 horas, colocam dentro de casa para cuidar dos filhos, e os filhos querendo a presença dos pais, mas os pais não estão presentes, mas a babá está presente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quem é que está formando o seu filho? Quem é que está fazendo o seu filho ser alguém? Mas, voltando ao trabalho, o salmista declara que o trabalho é bom e ele traz recompensas. Tem pessoas que dizem assim porque conhecem um pouco a Bíblia, eles já dizem assim: pastor, esse negócio de trabalho é coisa do capeta, é maldição. Você pergunta para ele: por que é maldição? E ele diz assim: sabe por quê? Porque o trabalho do homem é consequência do pecado de Adão. Porque Deus disse para Adão lá no Gênesis capítulo 3, versículo 23: com o suor do teu rosto você comerá. Então é coisa do diabo. Mas essa pessoa que diz isso não conhece o que diz também em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Antes do pecado, o homem já foi colocado no Éden para cuidar do Éden. Abre por favor a tua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. E veja quem foi que criou o trabalho e o que o Criador do trabalho diz sobre o trabalho. Olha aí, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus criou o homem, e aí olha o que Deus diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para fazer o quê? Cuidar dele e cultivar e guardar. Eu pergunto para vocês: cuidar dá trabalho? Dá trabalho? Cultivar a terra dá trabalho? Então Deus deu o trabalho para o homem antes do pecado. Diga a pessoa do teu lado aí: trabalhar é bênção de Deus. E essa bênção é aquela bênção que enriquece e não vai acrescentar dores. E o Salmo no versículo 2 tem 3 coisas que ele diz aqui. Volta lá para o Salmo 128. Mexe seus dedos um pouquinho na Bíblia aí. Salmo 128. Esse salmo fala 3 coisas que são bênçãos sobre a vida daqueles que trabalham, daqueles que entendem que trabalho é bênção de Deus. Primeira coisa: todo trabalho de tuas mãos comerás.
Então, quem trabalha tem sustento. Quem trabalha tem sustento. O Salmo continua dizendo: serás feliz. Quem trabalha tem satisfação. Felicidade é sinônimo de alguém satisfeito. Terceira coisa, tudo te irá bem. Quem trabalha vai obter sucesso. Então o salmista está dizendo que você vai ter sustento, satisfação e sucesso. Assim é a vida de quem sabe encarar o trabalho como bênção de Deus para abençoar a sua família. Quando você trabalha, você não trabalha para você, você trabalha para a sua família. Daí o conceito de egocentrismo dentro da família tem que deixar de existir, porque é o meu lugar, porque é a minha conta bancária, é o meu salário. Quando você tem uma família, aquilo que é teu é de todos, querido. Muitas famílias estão sofrendo porque as pessoas não querem sustento, satisfação e sucesso segundo a ótica do Criador. Elas querem segundo o padrão do mundo. O que é meu, o que é seu, é seu. Em casamento, em família, não funciona assim. O que é meu é da minha esposa, o que é dela é meu, e o que é nosso são os nossos filhos. Você tem que trabalhar para poder manter um padrão. Será que você tem trabalhado demais, de menos, ou na média, para manter esse padrão? Uma coisa que mexe muito com as pessoas em termos de questão do trabalho é que elas nunca querem aquilo que Deus quer para elas, elas querem aquilo que Deus deu para o vizinho. A casa do vizinho é sempre mais bonita, a casa do vizinho é sempre mais arrumada, o carro do vizinho é sempre melhor, e alguns dizem que a mulher do vizinho é mais bonita que a vizinha que a mulher dele. Infelizmente esta é uma realidade, porque as pessoas estão olhando conforme a ótica do diabo. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Cuidado, para que a tua família não deixe de ser uma família que agrada a Deus. Uma família que agrada a Deus sabe viver com aquilo que Deus deu para ela. Amém? Amém. Outra situação que nós vemos aqui nesse salmo é que nós precisamos manter uma boa relação dentro da família. Nós precisamos ter esse conceito, porque o salmo no versículo 3 ele diz assim: olha, sua mulher será como videira frutífera, aonde? Aonde? Na minha? Na minha casa? Ou na minha mulher é na minha casa, sua mulher vai ser na sua casa. É isso aí. Ó, numa outra tradução diz o seguinte: no interior da tua casa. Então nós vimos que nós precisamos ter uma